Sharon Stone, uma das atrizes icônicas dos anos 90. O início de sua carreira não foi tão meteórico como o de muitos outros atores, e ela passou um tempo considerável em terceiro ou quarto plano. E esse foi um dos melhores momentos de sua carreira. Os críticos não sabiam de sua existência e, portanto, não tínhamos informações sobre ela sendo uma atriz sem talento. Alguém claramente ainda está vivendo na ignorância até hoje. Devido ao fato de que ocasionalmente ela chamava a atenção dos críticos nos anos 80, sua carreira já havia passado por vários altos e baixos naquela época. Após tais encontros com os críticos, seus filmes fracassavam e ela voltava para o quarto plano, começando do zero. Em resumo, hoje gostaria de falar sobre a carreira da atriz que se tornou uma superestrela nos anos 90. Vamos lá! Sharon Stone fez sua estreia no filme Memórias do diretor Woody Allen em 1980. O início de sua carreira poderia ter sido promissor, mas ninguém a notou, exceto Wes Craven. Embora Craven seja considerado um diretor icônico, naquela época ainda faltavam 3 anos para o filme que o tornaria assim. No momento em que Stone chamou sua atenção, não havia culto em torno dele. Então, o filme Bênção Mortal, embora tenha se saído bem nas bilheterias para seu modesto orçamento, foi totalmente destroçado pelos críticos. O grande número de atrizes no filme salvou Sharon. Todos foram criticados. Este foi o primeiro trabalho da atriz que chamou a atenção do Framboesa de Ouro. Naquela época, o prêmio tinha acabado de se formar e já estava marcando filmes com Sharon Stone com suas indicações. Depois de filmar neste filme, as coisas não foram bem para Sharon, e ela partiu para conquistar a televisão, aparecendo em várias séries de TV e filmes feitos para TV em papéis secundários. Em algum momento aqui, Brian De Palma não a escolheu para o papel principal no filme Scarface. Ele preferiu Michelle Pfeiffer, e depois veio Indiana Jones e o Templo da Perdição. É verdade, não com Sharon Stone, mas com Kate Capshaw. Nas audições, foi Stone quem estava sendo considerada para o papel principal feminino. Acreditava-se que ela já tinha o papel garantido. Porém, no último dia de testes, Kate Capshaw apareceu. O que ela fez lá, ninguém sabe. Mas o diretor de O Templo da Perdição, Steven Spielberg, imediatamente se casou com ela. Enquanto isso, Stone voltou a buscar papéis secundários. Em 1985, ela foi descoberta pelo estúdio de cinema Cannon Group. Sharon não conseguiu replicar o sucesso de Jean-Claude Van Damme, que também começou com filmes deste estúdio. Uma tentativa de fazer isso foi o filme As Minas do Rei Salomão, com Richard Chamberlain no papel principal. Para um estúdio pequeno, este foi um filme com um orçamento bastante impressionante de 12 milhões de dólares. Os filmes do famoso belga, feitos no mesmo estúdio, custavam apenas 1,5 milhão a 2 milhões de dólares, e Chuck Norris, também trabalhando com a Cannon, custava entre 4 e 6 milhões. Ou seja, As Minas do Rei Salomão foi um blockbuster para o estúdio, e nas bilheterias ele se saiu bem. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou 14 milhões de dólares, e mais 4 ou 6 milhões foram adicionados pelas Alemanha e França. Contudo, o filme foi duramente criticado. Ele foi simplesmente arrasado. Também não escapou de várias indicações ao Framboesa de Ouro. No entanto, Stone novamente passou despercebida. Uma vez que a opinião dos críticos só importa quando os filmes não se pagam, o estúdio Cannon, aparentemente lucrando, lançou 1 ano depois a segunda parte do filme de aventura, intitulado Alan Quatermain e a Cidade do Ouro Perdido. Este filme é menos conhecido, embora tenha custado 13 milhões. Tudo porque foi um fracasso total nas bilheterias. E a parte mais triste para Sharon é que neste filme os críticos dirigiram sua raiva especificamente para ela. Por Cidade do Ouro Perdido, ela recebeu sua primeira indicação ao Framboesa de Ouro. O fracasso e a crítica derrubaram severamente a carreira da atriz. Stone voltou a atuar em filmes no terceiro e quarto planos, constantemente sendo rejeitada em vários testes de elenco. Aliás, Michael Douglas a rejeitou para o filme Atração Fatal, em 1987. Em vez dela, mais tarde contrataram Glenn Close. Mas aqui parecia que a questão era que Sharon Stone era muito jovem para o papel. Atração Fatal, com um orçamento de 14 milhões, arrecadou 320 milhões de dólares mundialmente. Considerando a inflação nos dias de hoje,
Este seria um filme com um orçamento de 30 milhões e arrecadação em torno de 750 milhões. Todos esses Transformers e Piratas do Caribe morreriam de inveja, embora seja injusto comparar tão grosseiramente. Em vez de atração fatal, Stone foi escalada para o quarto Loucademia de Polícia, que teve uma queda significativa na bilheteria em comparação com os filmes anteriores da série. Foi este quarto filme da Loucademia de Polícia que o Framboesa de Ouro notou pela primeira vez. Steve Guttenberg rapidamente deixou a franquia. Isso enfraqueceu definitivamente Stone. Ela estava aceitando qualquer papel disponível. E aqui surgiu um filme comercialmente bem-sucedido para a atriz. Foi o filme de ação, Nico, Acima da Lei, no qual Steven Seagal desempenhou o papel principal e, naquela época, ele facilmente cabia na tela. Acima da Lei foi a estreia de Steven. Neste filme, Steven trabalhou exatamente como François costumava fazer. Ele lia o roteiro, procurava locais de filmagem, passava noites na sala de edição e, junto com o diretor Andrew Davis, escolhia todos os atores. Ele também escolheu Sharon Stone. A própria atriz disse que as filmagens foram um pesadelo para ela, e ela percebia que seu papel era apenas uma decoração para Steven Seagal. Ela não gostava muito do ator e frequentemente ficava irritada com ele. Mas naquela época ela disse, aprendeu muito com ele. Segundo Stone, ela nunca tinha visto tanta confiança em suas habilidades em ninguém até então. Se Seagal, após este filme, se tornou uma estrela imediatamente, Sharon não podia se orgulhar de tal feito. Ela passou o final dos anos 80 em filmes fracassados e insignificantes, muitos dos quais foram lançados diretamente em vídeo. Um deles, Sangue e Areia, a atriz comprou em fita de vídeo e até mesmo quebrou com um martelo, sem entender como ela conseguiu aparecer em um filme tão terrível. E depois veio O Vingador do Futuro, cujo roteiro, segundo Stone, ela leu cerca de 30 vezes e ainda assim não conseguia entender nada. Embora a informação de que Stone tem um dos quocientes de inteligência mais altos entre os atores seja amplamente divulgada. Há uma história sobre a audição para este filme. A audição foi realizada em uma suíte de hotel, e nela estavam apenas Stone, Verhoeven e Arnold Schwarzenegger. Como o diretor do filme era Paul Verhoeven, provavelmente não faz sentido falar sobre a cena que Verhoeven queria ver no teste. Quando Stone e Arnold tentaram fazer algo na cama, Verhoeven pediu à atriz para ser muito mais agressiva. Depois disso, ela partiu para cima de Arnold com os punhos. Enquanto Schwarzenegger tentava se defender de Stone, Verhoeven, entusiasmado assistindo de lado, disse que eles encontraram o que precisavam. Segundo muitos membros da equipe de filmagem de O Vingador do Futuro, Arnold tinha medo de Stone durante todo o processo de filmagem. Após cada uma de suas cenas juntos, ele aparecia com novos hematomas e escoriações. O próprio Arnold disse em entrevista que nunca havia tido tantos hematomas e contusões durante as filmagens antes deste filme. Stone afirma que O Vingador do Futuro foi o filme após o qual começaram a reconhecê-la na rua. A campanha publicitária do filme incluiu Sharon Stone e ela apareceu nas páginas da Playboy. Edição com ela é considerada uma das mais bem-sucedidas na história da revista. Nos cinemas, O Vingador do Futuro, com um orçamento de 65 milhões de dólares, arrecadou 261 milhões. Stone começou a receber muitos convites das grandes produtoras de Hollywood. Embora todos os outros filmes da atriz não tenham tido uma grande demanda, ela finalmente conseguiu comprar uma casa. Em 1992, chegou às telonas um filme emblemático, Instinto Selvagem, talvez o thriller mais explícito na história de Hollywood, que não só foi lançado nos cinemas com uma classificação não tão rigorosa, mas também fez uma excelente bilheteria. No entanto, o caminho do filme para as telas foi muito difícil. Todos os atores, atrizes e estúdios de Hollywood se esquivaram do projeto. O único que não recuou diante do projeto foi Michael Douglas, que assumiu as funções de produtor e empurrou o projeto através do inferno da produção. Ao ingressar no projeto, Douglas começou a enviar propostas para dezenas de atrizes famosas. Quase todas recusaram imediatamente após lerem o roteiro. Apenas Demi Moore e Michelle Pfeiffer demonstraram algum interesse.
Douglas acreditava que um filme desse tipo só funcionaria se tivesse dois grandes astros nos papéis principais. O problema estava exatamente aí. Encontrar uma atriz desconhecida disposta a cenas íntimas não era difícil. Outra razão pela qual Michael Douglas precisava de uma estrela igual a ele no filme era o medo do fracasso. Douglas acreditava que, em caso de fracasso de bilheteria e ataques ao filme por parte de críticos e espectadores, os astros poderiam dividir os danos à carreira. Se houvesse apenas uma estrela no filme, ela teria que enfrentar todo o negativismo sozinha. Por isso, quando o diretor Paul Verhoeven sugeriu Sharon Stone pela primeira vez, Douglas recusou. Mas o tempo passava e não conseguiram chegar a um acordo com ninguém. Primeiro, Michelle Pfeiffer recusou o papel, não conseguindo concordar com o uso de uma dublê no filme, e depois Demi Moore também recusou. Acredita-se que Demi Moore tenha recusado não tanto por causa de cenas explícitas de instinto selvagem, mas por causa da certeza de que o filme seria um fracasso retumbante, e isso prejudicaria sua carreira que foi em ascensão naquele momento. O filme quase foi arquivado, mas Paul Verhoeven voltou a Douglas com a sugestão de conhecer Sharon Stone. Michael Douglas teve que assistir a O Vingador do Futuro e se convencer de que a atriz passava muito bem e rapidamente de uma pobre inocente para uma mulher sem escrúpulos. Percebendo que o filme poderia simplesmente não acontecer, Douglas decidiu arriscar. Stone admitiu que se sentia muito desconfortável ao lado de Michael Douglas. Por esse motivo, ela quase recusou o filme. Depois que o filme foi lançado e se tornou um sucesso de bilheteria, Sharon Stone afirmou que seu desconforto criava uma certa tensão nas cenas entre os atores, o que acabou sendo benéfico para o filme. Ou seja, se em O Vingador do Futuro Arnold temia Stone, em Instinto Selvagem era Stone que temia Michael Douglas. Douglas, aliás, se recusou a colocar o nome de Sharon Stone nos créditos ao lado do seu. Muitas estrelas de Hollywood o criticaram por isso após o lançamento do filme. Mas Michael decidiu que, uma vez que a maior parte dos riscos estava sobre seus ombros, apenas seu nome apareceria acima do título do filme. A Comissão de Classificação Etária ficou indignada com o material que recebeu para revisão e se recusou a dar ao filme uma classificação para adultos. Antecipando tal desfecho, Paul Verhoeven filmou muitas cenas de cama de 3 ângulos diferentes, usando diferentes planos. Quando o filme foi devolvido com a exigência de cortar ou encurtar os episódios explícitos, ele tinha várias opções para corrigir tudo, sem recorrer à remoção do episódio inteiro. A propósito, essa cena específica foi aprovada pela Comissão de Classificação Etária. Há muitos rumores em torno de sua criação, a maioria dos quais é disseminada pela própria Stone. Às vezes, em entrevistas, ela diz que inventou a cena ela mesma. Às vezes, ela culpa Paul Verhoeven por não tê-la alertada, e às vezes, Verhoeven até mesmo aparece como o vilão, ameaçando fazê-la tirar a calcinha. O próprio diretor geralmente reage a isso com palavrões, chamando tudo de absurdo. Ele afirma que nenhuma mulher de minissaia, vendo a câmera voltada para ela, jamais faria tais movimentos, a menos que quisesse. Sobre o fato de tê-la feito fazer isso, ele geralmente não comenta, sugerindo que a cena foi filmada no final e que eles não tinham alavancas para fazer Stone fazê-lo. Lançado nos cinemas em março de 1992, Instinto Selvagem tornou-se um sucesso de bilheteria, arrecadando mundialmente 352 milhões de dólares, com um orçamento de 49 milhões. A carreira de Michael Douglas não sofreu, e Sharon Stone instantaneamente se tornou uma superestrela. A atriz começou a receber propostas de todos os lados, e, naturalmente, as maiores quantias eram oferecidas por filmes eróticos. Um desses filmes foi Invasão de Privacidade, lançado em 1993. Por seu papel neste filme, Stone recebeu 2,5 milhões de dólares, enquanto por Instinto Selvagem foram 500 mil dólares. A produção de Invasão de Privacidade tornou-se muito problemática. Parte desses problemas foi causada por Sharon Stone. O temperamento da atriz nunca foi dos mais dóceis, e o status de estrela, como frequentemente acontece, eliminou todas as restrições. O diretor Philip Noyce afirma que Sharon Stone e William Baldwin não se suportavam e exigiam que ele os filmasse separadamente sempre que possível. Por exemplo,
Durante uma cena de beijo, Sharon Stone mordeu tão forte a língua de William Baldwin que ele não conseguia falar normalmente por vários dias. Foi por isso que ele ficou excessivamente silencioso em algumas cenas. Paul Verhoeven, mais tarde, diria que Stone precisa de um ator no set que ela respeite. Se houver tal ator, ela parece ótima e se entrega totalmente às filmagens. Mas se William Baldwin está no set com ela, então, de que dedicação de Stone podemos falar? Foi por isso que Verhoeven mais tarde se recusou a dirigir Instinto Selvagem 2. Segundo o diretor, ele não se opôs, mas exigiu uma grande estrela ao lado de Stone. Entretanto, o estúdio insistiu que Stone deveria ser a única grande estrela e que o filme deveria girar em torno dela. Foi aí que o diretor encerrou todas as negociações. Com invasão de privacidade, Stone voltou a enfrentar a desaprovação dos críticos. O filme recebeu críticas esmagadoramente negativas e 7 indicações ao Framboesa de Ouro. Sharon Stone também foi mencionada. Mas o filme não foi um fracasso completo nas bilheteiras. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, o filme arrecadou 116 milhões de dólares. Outro filme de 1993, Stone, não conseguiu salvar. Intersection, no qual Stone atuou ao lado de Richard Gere, foi um fracasso total, e por sua participação neste filme, a atriz finalmente recebeu seu Framboesa de Ouro. Percebendo o que estava acontecendo algo mal, Sharon Stone começou a recusar todos os papéis em dramas românticos que lhe eram oferecidos e concordou em estrelar o filme de ação O Especialista, pelo qual recebeu 5 milhões de dólares. Aqui, os criadores do filme conseguiram acertar no jackpot, já que o filme também contava com Sylvester Stallone. Os críticos estavam entusiasmados, e no final, o filme receberia apenas 5% de avaliações positivas. Naturalmente, Stone e Stallone receberam o Framboesa de Ouro de pior dupla na tela. Nas bilheterias, porém, o especialista se saiu bem, embora se esperasse mais de um filme com 2 estrelas principais. Com um orçamento de 45 milhões de dólares, o filme arrecadou 170 milhões nas bilheterias. O ano de 1995 deveria ter sido um ponto de viragem para Stone. Nesse ano, o filme Cassino, de Martin Scorsese, chegou a AOS Cinemas. Por seu papel em Cassino, Stone recebeu uma indicação ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro. Mas, como muitos trabalhos de Martin, Cassino foi aclamado pela crítica e teve um desempenho bastante mediano nas bilheterias. Com um orçamento de 52 milhões, arrecadou apenas 116 milhões de dólares. No mesmo ano, a atriz também enfrentou um fracasso com o faroeste Rápida e Mortal. Neste filme, Stone foi produtora e teve influência em muitos aspectos. Foi ela quem escolheu Sam Raimi como diretor. Stone afirma ter feito isso por causa de seu grande amor pelo filme Uma Noite Alucinante 3. Ela também queria muito ver Leonardo DiCaprio no filme. O orçamento do filme foi planejado e não podia pagar o cachê de Leo. Então, Stone pagou a quantia exigida do próprio bolso. Foram 150 mil dólares. Stone também trouxe Crowe para o filme. O estúdio era contra a sua candidatura, devido à pouca notoriedade do ator para o público americano. Rápida e Mortal foi o primeiro filme americano de Crowe. Aliás, Stone considera o beijo com Russell Crowe seu beijo favorito na carreira. Por outro lado, considera o beijo com Leonardo DiCaprio um dos piores, comparando-o a beijar sua própria mão. Nas bilheterias, o filme, que custou 32 milhões, conseguiu arrecadar apenas 18 milhões. Por algum tempo, a atriz ainda estava recebendo grandes cachês por seus papéis. Mas todos os seus filmes fracassavam. Mesmo quando ela participava de grandes produções de ficção científica com muitos outros atores, isso não a salvava. No início dos anos 2000, a carreira da atriz rapidamente declinou. Embora ela tenha recebido mais uma indicação ao Globo de Ouro pelo filme A Musa, isso não ajudou em sua carreira. Por outros filmes, ela foi duramente criticada e afundou em indicações ao Framboesa de Ouro. Em 2005, ela recebeu várias indicações ao Framboesa de Ouro por Mulher Gato, e em 2006 veio a vez de Instinto Selvagem 2. Acredita-se que o filme tenha sido lançado apenas porque Sharon Stone estava recebendo um cachê de 13 milhões de dólares, independentemente de o filme ser realizado ou não.
Além disso, o desenvolvimento do filme levou quase uma década. Durante esse tempo, uma dúzia de roteiros foram escritos para o filme. Cerca de 20 diretores e atores foram associados a ele, e tudo isso custou dinheiro. Instinto Selvagem 2 poderia ter sido um filme com um orçamento de 30 a 35 milhões de dólares, que nunca foi filmado. O filme final, que chegou a AOS Cinemas, custou 70 milhões, embora apenas metade tenha sido exibida na tela. Os críticos novamente tiveram uma festa, e nas bilheterias, o filme enfrentou um fracasso. Instinto Selvagem 2 arrecadou apenas 38 milhões. Stone recebeu mais um Framboesa de Ouro por sua participação nele. Quase imediatamente após segundo Instinto Selvagem, Stone se afastou do cinema e passou para o vídeo. A maioria dos trabalhos da atriz não suporta críticas. No entanto, aos 66 anos, a atriz continua sendo o rosto de várias marcas de renome. Portanto, ela claramente não precisa de dinheiro. Além disso, ocasionalmente aparece em séries de sucesso. Parece que os críticos pararam de persegui-la, e agora, ao mencionar seu nome, não é necessário enfatizar que ela é uma atriz muito ruim. Em resumo, embora o período de estrelato da carreira da atriz tenha durado apenas 10 anos, durante esse tempo, ela conseguiu se tornar um símbolo sexual e uma superestrela. Para muitos, isso é apenas um sonho. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.